A linguagem mais, o sexo mais aflorado e tal, enfim, é porque ele faz uma colocação de como que a mídia subia pro morro, né? E outras pessoas que tacavam pedra, até alguns intelectuais, não fazia isso, não ia subir um morro para ensinar uma outra coisa diferenciada, né? Então eu achei super interessante, acho que vai até de acordo nisso que você fala, essa transformação, né? A gente se depara com vários debates na internet, né? Eu já meio que não tô com muita paciência ultimamente, eu já começo, meu irmão, você sabe como é que nasceu a favela? Porque se você não saber como é que nasceu a favela, não tem nem como a gente começar a discutir essa parada, assim, entendeu? Né? Que tá muito raso, assim. Eu queria só que você, se você puder, só dar uma explanada a mais, assim, nessa questão dessa cultura. Ao encontro do que eu mais ou menos pense, a gente tenta discutir, certo? Mas quando você coloca esse sentido da linha de pensamento intelectual, aí eu me pergunto, o que é ser intelectual? É simplesmente colecionar diplomas na parede ou são pessoas que pensam políticas públicas voltadas para dentro dos seus movimentos sociais? Certo? Se for intelectual, aquele que lê Marx, Engels, quem mais? Bauman, por exemplo, um grande sociólogo da qual eu também admiro, eu passei a ler todos esses livros, essas orientações, desde livros de economia, sociologia, antropologia, justamente para entender, para dar espaço, porque dentro da favela nós já estamos nos resolvendo entre nós mesmos, mas dentro da academia, que ditam as regras de certa forma, ainda tem essa dificuldade, né? Não param para nos ouvir, certo? O próprio orientador da banca, ele já coloca, fala, mano, eu não vou olhar, certo? Eu não quero olhar, ficou um trabalho ruim, então a gente sabe o quanto é perseguido, né? São pessoas que estão dentro da bolha que nós precisamos criar esse bloqueio. Quando você traz essa linguagem da banheira do Gugu e também vai descendo na boquinha da garrafa, ou que, por exemplo, na figura de Sandy Júnior, quando crianças, eles puderam falar o que Maria Joaquina foi fazer no mato, isso também tem um duplo sentido, certo? Se o funk fala que foi fazer atrás da caçamba ou atrás da moita, isso é putaria, tá ligado? Agora quando fala que vai fazer no mato, não. Isso são crianças lindinhas, branquinhas da classe média que podem fazer isso e é apoiado, né? Primeiro que pra gente entender que não fuja, não estou me eximindo da nossa responsabilidade como movimento funk de desconstrução primeiro para depois construção. Primeira coisa, é uma coisa que eu tenho uma dívida, certo? Que passa a ter orientação, que eu devo pedir desculpa para todas as mulheres que estão aqui. Eu falar, sou machista, e isso não é orgulho para mim, e é um processo de evolução, certo? E desconstrução diária, certo? É a dívida que eu tenho com as mulheres de alguns abusos que eu também tive no passado, de não por orientação, mas falta de capacidade de entender o que isso estava politicamente certo ou politicamente errado. Quando você traz essa narrativa que a banheira do Gugu, programas dominicais, né, com vai descer na boquinha da garrafa, entre outras ideias, ou as dançarinas do Faustão, só tem mulheres, né, não tem homens, deveria ter homens também, não com aquela pouca vestimenta, com outros tipos de vestimenta, né, dá mais valor a outros tipos de cultura, não só com a indústria da pornochanchada, né, ou com a indústria do sexismo em si. Então, assim, a televisão, ela estimula todos os dias, outdoors, mídias, qualquer processo de mídia, ela te estimula, né, e de certa forma, a nossa juventude, a nossa molecada do funk, ela está educada, orientada também, né, e se eu passar a trazer mais um recorte para dentro da cultura e da área musical também, é só voltar um pouco no tempo e pensar quem foi Madonna, por exemplo, é uma das maiores que fez toda essa confusão, né, essa bagunça, estimulou que o mercado fosse propício a isso, né, da indústria do sexismo, e ninguém fala da Madonna, por exemplo. Eles preferem falar do Mr. Catra, certo? Que é um negro que foi da periferia, hoje não mais. Prefere falar do MC Livinho, prefere falar de vários outros nomes, mas ninguém fala do funk consciente do Menor do Chapa, quando ele exalta, certo? Ele passa a enaltecer a sua comunidade, o orgulho que ele tem. Ou um MC Ponês, quando ele cria uma letra e ela não é viral, como essas letras que estimulam cada vez mais, que ele coloca assim na sua letra: boladão, apertei o mundo, deixei o sistema maluco, tentaram me alienar, mas eu criei meu mundo, vou pra rua e trago mesmo, inteligência é o segredo, enquanto pensa que eu sou Loki, aprontei e deixei com medo, sou Falcão no dia a dia, favela é minha família, mafioso periférico, tu vai perder a linha. Enquanto pensa que eu sou louco, que eu vou falhar na missão, tu vai ver o resultado quando chega as eleições.
Se o sol nasceu para todos e a sombra somente para quem trabalha, já expandi meu investimento, dinamite monetária. Te sarniei, mané, te deixei do meu jeito. Entrei na sua mente e furei o seu bloqueio. Aqui ninguém é Zé pra tu achar que é esperto. É a favela sempre mandando papo reto. Assim, então, se eu posso te gravar falando dos tipos de... Sim. Eu vou ficar pertinho, tá? Pra pegar o som. Por favor, você explica, Bruno. Olá, eu sou Bruno Ramos, eu estou como vice-presidente da Associação Cultural Liga do Funk, também faço parte do Conselho Nacional de Juventude e eu defendo a bandeira do movimento funk, né? E o que é o movimento? O objetivo da Liga é defender, promover, trocar experiências, potencializar o movimento em si, entendendo que o movimento ele é composto por várias vertentes e linguagens dentro do próprio movimento funk, sendo elas funk ostentação, que estimula o consumo, né? Exalta a possibilidade de você utilizar de um padrão de vida mais sofisticado, roupas boas, se alimentar melhor, né? Consumos fora do normal, carros, mansões, essas coisas. Essa é a linha do funk ostentação, que de certa forma ela fortalece o capital, mas também de certa forma ela te dá a sensação do bem-estar, de você também poder utilizar daquilo que você também tem direito. Tem o funk proibidão, que é colocado, né, pelo menos colocado, que é aquele funk que ele enaltece o crime organizado, né, e hostiliza a corporação militar, a polícia militar em si, né? Esse é considerado funk proibidão, que de certa forma é uma realidade que acontece, né? O funk consciente é muito mais aquela linha de funk que fala das dificuldades, né, do sofrimento do pobre na comunidade, né, que exalta, por mais ruim que seja a sua própria comunidade, você é feliz, e isso é explicado até na letra de Cidinho e Doc. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Você tem um orgulho, esse é o estilo que o menor do Chapa faz, MC Ponês faz essas letras, que é um funk consciente, que estimula você falar muito mais de uma realidade vista e exposta pela presença da ausência do Estado. Tem o funk putaria, que em certos espaços a gente tem que substituir esse nome de funk putaria e colocar como funk ousadia, que é aquele que fala dessa liberdade, desse desejo sexual que acontece no entorno, né? Tem um lado positivo, um lado negativo. O lado positivo é uma coragem falar isso, que de certa forma ele discute a questão da liberdade sexual, que é também um tabu ainda a ser discutido dentro da sociedade. E os problemas, as dificuldades é quando esse tipo de letra chega numa criança, né? Que você de certa forma estimula, né, a pedofilia cultural. Essa criança ela não está preparada. Ou que, por exemplo, expõe a mulher e coloca ela como objeto de consumo, de desejo pessoal, por exemplo, né? Então, a linha do que nós seguimos, e tem o funk dançante, o funk swag, que é parecido muito mais com aquele estilo do funk americano, do estilo de vestimenta, tatuagem no corpo, né? Essas são as linhas dos funks que nós temos, e eu, como funkeiro, defendo e gosto de todas elas, mesmo reconhecendo que tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Eu não sou a favor de proibir, eu sou a favor de legalizar o processo de debate que existe em torno dessa sociedade, que é um tanto preconceituosa, que nos criminaliza, que nos discrimina por uma questão de falta de entendimento e distanciamento dessa realidade cultural que nós vivemos. Obrigada, viu?